Eu achava que tinha um casamento sólido, uma parceria de quase uma década construída sobre uma base de confiança mútua e sonhos que pareciam perfeitamente alinhados. Nós tínhamos a casa, os planos detalhados para o futuro, aquela rotina confortável que muitos buscam e poucos alcançam. A vida era boa, era segura. Pelo menos era isso que eu pensava, até descobrir que a carreira do meu marido, o pilar que sustentava não apenas nossas finanças, mas grande parte da nossa identidade como casal, era uma completa e elaborada farsa. O choque inicial não veio ao saber que ele tinha sido demitido. A verdade, muito mais sombria e complexa, era que ele nunca sequer teve o emprego que eu acreditei que ele mantinha religiosamente nos últimos 5 anos. E essa revelação, por mais devastadora que fosse, foi apenas o começo, a primeira peça de um dominó que desmoronaria toda a minha realidade. Meu marido, a quem chamaremos de Marcos, sempre foi meu porto seguro, ou assim eu acreditava. Nos conhecemos nos tempos idealistas da faculdade. Desde então, nossa jornada pareceu uma progressão natural e inseparável. Há cerca de 5 anos, ele chegou em casa com um brilho nos olhos, anunciando com orgulho contagiante que havia conseguido o emprego dos sonhos, um cobiçado cargo de gerência em uma conceituada empresa de tecnologia. O salário era mais do que generoso, os benefícios eram incríveis, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Eu celebrava o sucesso dele como se fosse meu, porque, na minha cabeça, nós éramos uma unidade. Nossa vida, a partir daquele ponto, mudou de patamar. Com a nova segurança financeira, compramos uma casa maior, num bairro melhor, e começamos a preencher nossos passaportes com carimbos de viagens que antes pareciam distantes. Eu me sentia invulnerável, protegida por uma estabilidade que parecia inabalável. Todas as manhãs, a cena se repetia com uma precisão quase coreografada. Marco saía impecavelmente vestido em seu terno, com a pasta na mão e um beijo de despedida. Ele voltava no final da tarde, sempre com uma anedota sobre uma reunião estressante, um projeto desafiador ou um colega de trabalho particularmente engraçado. Eu vivia vicariamente através de suas histórias, organizava nossa vida social em torno dos eventos da empresa que ele mencionava, e me via no papel da esposa dedicada, aquela que oferece o suporte necessário para que o marido possa brilhar em sua carreira. Eu me orgulhava disso. A primeira rachadura nessa fachada perfeita apareceu há 3 meses. Marco chegou em casa muito mais cedo que o normal, o rosto pálido, a postura curvada sob um peso que eu nunca tinha visto antes. Com a voz embargada, ele me disse que tinha sido demitido. Um corte massivo na empresa, uma reestruturação inesperada, e ele, juntamente com muitos outros, havia sido dispensado. Meu coração se partiu por ele, pela dor e humilhação que imaginei que ele estivesse sentindo. Imediatamente, meu modo de proteção foi ativado. Eu o abracei, garanti que passaríamos por aquilo juntos, que seu talento era inquestionável e que logo ele encontraria algo ainda melhor. Sem hesitar, comecei a recalcular nosso orçamento, a cortar despesas supérfluas e a mergulhar de cabeça no papel de seu principal suporte emocional. Nas semanas que se seguiram, no entanto, uma semente de inquietação começou a germinar dentro de mim. Marcos passava os dias trancado no escritório de casa, supostamente imerso em uma busca incessante por um novo emprego, atualizando seu currículo e fazendo networking. Mas havia uma estranha furtividade em suas ações. Sempre que eu entrava sem avisar, o som de cliques rápidos denunciava que ele estava fechando abas no computador. Sua frustração parecia dar lugar a uma irritabilidade constante, que eu, no início, atribuía ao estresse da situação. Eu me dizia que era normal, que a perda de um emprego era um golpe duro no ego de qualquer homem. Mas a sensação de que algo estava fora do lugar persistia, como uma nota dissonante em uma melodia familiar. A estranheza se intensificou de forma concreta quando a fatura do cartão de crédito chegou. Analisando as despesas para nosso novo orçamento de crise, meus olhos pararam em uma série de cobranças que não faziam o menor sentido. Havia almoços caros e recorrentes em restaurantes sofisticados no centro da cidade, sempre durante a semana, em pleno horário comercial. E o que mais me chocou, mensalidades de um clube de golfe que eu nem sabia que ele tinha interesse em frequentar. Quando confrontei, com a fatura na mão e uma pergunta no olhar, ele se tornou defensivo, quase agressivo. Afirmou que eram almoços de networking, uma maneira de manter as aparências e os contatos para conseguir uma nova posição. A desculpa soou fraca, oca. Mesmo assim, uma parte de mim, a parte que o amava e que tinha construído uma vida baseada na confiança, desesperadamente queria acreditar nele. Eu me sentia terrivelmente culpada por duvidar. Afinal, ele era o homem que eu amava, e ele estava sofrendo. Era cruel da minha parte adicionar o peso da minha suspeita à sua já pesada carga de desemprego.
Tentei engolir minhas dúvidas, classificando-as como paranoia induzida pelo estresse financeiro. Decidi que precisava fazer algo proativo, algo que mostrasse meu apoio incondicional e talvez o animasse. Foi então que me lembrei de um colega de trabalho dele, um homem chamado Ricardo, de quem Marcos sempre falava com entusiasmo. Eles pareciam ter uma ótima relação profissional. Pensei que, talvez, uma conversa com Ricardo pudesse me dar alguma perspectiva. Eu poderia pedir a ele que desse uma palavra de apoio ao amigo, ou quem sabe até conseguir algumas referências profissionais que pudessem ajudar Marcos na sua busca por um novo emprego. Era um plano que parecia inofensivo, um gesto de cuidado. Com uma determinação renovada, procurei por Ricardo em uma rede social profissional. Encontrei seu perfil rapidamente, a foto sorridente confirmando que era a pessoa certa. Meu coração batia um pouco mais rápido enquanto eu pegava o telefone. Havia uma hesitação, uma pequena voz no fundo da minha mente me alertando para não cruzar aquela linha, mas eu a ignorei, convencida de que estava fazendo a coisa certa. Desquei o número, o som da chamada ecoando no silêncio da casa e na minha própria ansiedade. Oi, Ricardo? Aqui é a Clara, esposa do Marcos, eu disse quando ele atendeu, forçando minha voz a soar o mais casual e amigável possível. Do outro lado da linha, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Clara, claro, tudo bem, ele finalmente respondeu, e o tom de sua voz era inconfundivelmente hesitante, quase confuso. Tentei preencher o silêncio constrangedor, explicando rapidamente o motivo da minha ligação. Falei que estava preocupada com Marcos desde a demissão, que ele andava muito para baixo e que eu pensei que talvez uma palavra de um bom amigo e colega pudesse ajudar a levantar seu ânimo. Eu tagarelava, tentando justificar minha intromissão, quando ele me interrompeu. E então, com uma calma que contrastava violentamente com a tempestade que estava prestes a se formar dentro de mim, ele disse a frase que fez meu mundo parar de girar, que fez o chão desaparecer sob os meus pés. Ele disse: demissão? Clara, do que você está falando? O Marcos não trabalha aqui. A pausa que ele fez foi a mais longa da minha vida, e então veio o golpe final. Há mais de 5 anos. Ele fez uma entrevista na época, mas não passou no processo seletivo. 5 anos. A frase ecoava na minha cabeça, cada palavra um martelo quebrando a estrutura da minha vida. 5 anos. Não 5 semanas, nem 5 meses. 5 anos de mentiras diárias. As manhãs em que ele saía de terno, a pasta na mão. As histórias detalhadas sobre projetos e colegas. Os eventos da empresa para os quais eu o ajudava a se preparar. Tudo. Cada memória, cada momento de orgulho, cada sacrifício que fiz para apoiar sua carreira brilhante. Tudo era uma invenção, uma peça de teatro elaborada na qual eu era a única espectadora que não sabia que estava assistindo a uma ficção. Minha respiração ficou presa no peito. O telefone pareceu pesar uma tonelada na minha mão. Eu mal me lembro de ter balbuciado um agradecimento e desligado. O mundo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse vendo tudo através de uma lente de água. Fiquei parada no meio da sala, tremendo incontrolavelmente, enquanto os últimos 5 anos da minha vida passavam diante dos meus olhos, agora tingidos com a cor do engano. Cada lembrança estava contaminada. A segurança que eu sentia era uma ilusão. O homem com quem eu dividia a cama era um estranho. Movida por um misto de fúria e uma dor profunda e oca, marchei em direção ao escritório. Desta vez, não houve hesitação, não houve batida na porta. Girei a maçaneta e abri a porta com um impulso violento. A cena que encontrei foi tão banal que a tornou ainda mais surreal. Ele estava lá, sentado na cadeira de couro que compramos para celebrar sua promoção, completamente imerso em um jogo online complexo, com fone de ouvido de última geração isolando do mundo. Do meu mundo. Ele nem sequer me ouviu entrar. Num gesto rápido, arranquei o fone de sua cabeça. Ele pulou de susto, seus olhos se arregalando de surpresa antes de se fixarem em mim. A confusão em seu rosto rapidamente deu lugar ao pânico quando ele viu a expressão no meu. Antes que ele pudesse formular uma única palavra, uma desculpa, uma mentira, eu fiz a única pergunta que importava, com a voz gélida e firme. Onde você vai todas as manhãs, Marcos? O terror puro que inundou seus olhos me deu a resposta antes mesmo que seus lábios pudessem se mover. Naquela noite, a represa se rompeu. Entre soluços e confissões fragmentadas, a verdade completa veio à tona. Ele nunca conseguiu o emprego. Devastado pela vergonha e pelo medo de me decepcionar, ele tomou uma decisão que selou nosso destino. Ele começou a fingir. Por 5 longos anos, ele viveu uma vida dupla.
Saía de casa todas as manhãs e passava seus dias vagando por cafés, bibliotecas públicas e parques. Ele vivia de nossas economias, e quando elas começaram a minguar, ele secretamente começou a fazer empréstimos pessoais em seu nome, cavando um buraco financeiro cada vez mais fundo. Os almoços caros, o clube de golfe, era tudo parte de uma fachada desesperada que ele construiu para si mesmo, para o mundo, e principalmente para mim, tudo financiado com nosso futuro. Ele tinha esgotado quase tudo que tínhamos, e eu nunca soube. A traição era de uma magnitude que eu mal conseguia compreender. Não era sobre outra mulher, era sobre a própria realidade. Ele havia me roubado 5 anos de verdade. Ele me olhava nos olhos, dia após dia, e mentia com a facilidade de quem respira. Ele me permitiu sacrificar minhas próprias ambições de carreira, colocar meus sonhos em segundo plano, para apoiá-lo em uma jornada que nunca existiu. Uma semana se passou desde a confissão. Naquela mesma noite, eu o expulsei de casa. Não houve mais gritos, não houve mais discussão. Eu estava operando em um estado de dormência, um vácuo emocional onde a dor era tão grande que se tornava ausência de sentimento. Ele me mandou dezenas de mensagens, textos longos e desesperados implorando por perdão, insistindo que fez tudo por amor, por um medo paralisante de me decepcionar. Mas que tipo de amor se constrói sobre uma fundação de mentiras? Como pode haver amor quando a verdade é tratada como um inimigo a ser evitado a todo custo? Minhas primeiras ações foram pragmáticas. Contratei um advogado especialista em divórcios e, por recomendação dele, um contador forense. A tarefa deles era mergulhar no abismo financeiro que Marcos havia criado. Cada dia trazia uma nova e terrível revelação sobre a dimensão da dívida. Sinto que não estou apenas me divorciando de um homem. Estou me divorciando de uma vida inteira que, no fim das contas, nunca foi real. Estou desmantelando um castelo de cartas, peça por peça, e tentando encontrar um terreno sólido para pisar novamente. A sensação é de que preciso me reapresentar a mim mesma, pois a mulher que eu era na semana passada já não existe mais. 8 meses se passaram. O divórcio foi finalizado, um ponto final burocrático em um capítulo de dor e confusão. A casa, o símbolo da nossa vida fabricada, foi vendida para cobrir a maior parte das dívidas astronômicas que ele deixou para trás. Com o pouco que sobrou, me mudei para um apartamento menor, mais simples, mas que é inteiramente meu, um santuário de honestidade. Fica mais perto do meu novo trabalho. Sim, eu consegui um emprego. Um bom emprego. Mergulhei de cabeça na minha antiga área de atuação, e aos poucos, estou redescobrindo a mulher que eu era antes de me tornar a esposa de apoio. Estou me lembrando das minhas próprias ambições, dos meus próprios talentos, da minha própria força. Não vou mentir, foi a jornada mais árdua e solitária que já enfrentei. Houve dias em que a solidão era uma presença física no apartamento, e a raiva parecia uma febre que me consumiria por dentro. Chorei por um futuro que foi roubado e por um passado que foi uma mentira. Chorei pelo homem que eu pensei que conhecia e pela mulher ingênua que eu fui. Marcos, segundo ouvi de um amigo em comum, está fazendo terapia. Pelo menos é o que ele diz. Não nos falamos diretamente, toda a comunicação é fria e intermediada por advogados. Às vezes, tarde da noite, ainda me pego pensando em como uma pessoa consegue sustentar uma mentira dessa magnitude por tanto tempo, enganando a pessoa que está mais próxima. Mas então eu me forço a parar, porque essa pergunta não importa mais. A busca por suas motivações é um labirinto sem saída. O que realmente importa é que eu sobrevivi. Eu me reergui das ruínas de uma fundação de mentiras, e com minhas próprias mãos, comecei a construir algo real. Algo só para mim. A dor da traição não desapareceu por completo. Ela ainda aparece, como um fantasma, em momentos inesperados. Um cheiro, uma música, uma esquina que me lembra de uma felicidade que agora sei que era falsa. Mas a dor não me define mais. Agora, quando me olho no espelho, vejo além das cicatrizes. Vejo força. Vejo resiliência. Vejo uma mulher que foi enganada da forma mais cruel, mas que se recusou a permanecer quebrada. Vejo uma mulher que aprendeu, da maneira mais dura, que a única segurança verdadeira é aquela que construímos dentro de nós mesmos. A confiança é como um espelho. Uma vez que se quebra, você pode até tentar colar os cacos, mas a imagem refletida nunca mais será a mesma, sempre mostrará as rachaduras. Minha história é um lembrete doloroso de que, às vezes, as maiores e mais devastadoras traições não vêm de atos óbvios como a infidelidade, mas de um silêncio calculado e de uma teia de pequenas mentiras diárias que nos aprisiona sem que a gente sequer perceba.
E a libertação, embora terrível, é o primeiro passo para encontrar a verdade, não sobre o outro, mas sobre quem somos e a força que nem sabíamos possuir.